Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da disciplina de Fisiologia do Exercício com a professora Renata, tá? E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o metabolismo do exercício físico para reforçar alguns termos da disciplina de Fisiologia. O exercício, por si só, ele é um desafio às vias bioenergéticas, pois muitas vezes ele pode aumentar o gasto energético de 15 a 25 vezes em relação às condições de repouso. E eu preciso de formas, né, conforme a gente viu na aula anterior, para fornecer o ATP aos músculos que estão em atividade. A transição do repouso ao exercício, o que ocorre? Quando a gente começa a se exercitar, o sistema de transporte de oxigênio respiratório e circulatório, ele não supre imediatamente a quantidade necessária de oxigênio aos músculos ativos, né? O seu consumo de oxigênio, ele requer alguns minutos para atingir um nível exigido, que seria esse estado estável que a gente vê ali na imagem, estado estável de VO2, de consumo de oxigênio, né? O déficit de oxigênio, também apresentado ali, ele seria, então, a diferença entre o oxigênio necessário para uma determinada taxa de trabalho e o oxigênio realmente consumido. E o consumo de oxigênio ele vai aumentar rapidamente, o qual vai atingir um estado estável entre 1 a 4 minutos. Então, aqui nas figuras, ela mostra exatamente esse déficit de oxigênio que nós vamos sofrer no início do exercício, tá? Na figura 4.2, a gente consegue observar as diferenças ao longo do tempo do consumo de oxigênio durante a transição do repouso ao exercício máximo entre indivíduos treinados e não treinados. Veja que o tempo para atingir o estado estável é mais lento nos indivíduos não treinados, então eles demoram mais tempo para atingir aquele estado estável de consumo de oxigênio. Aqui também mostra para a gente, né, que então a gente viu que existe esse déficit de oxigênio no início do exercício, porém, ao final do exercício, a gente também tem uma demora para estabilização desse consumo, né, até chegar ao repouso, tá? Então, o que a gente observa? Que durante os minutos iniciais de recuperação, apesar dos nossos músculos eles não estarem mais trabalhando ativamente, a demanda de oxigênio ela não diminui de modo imediato, tá? O consumo de oxigênio ele permanece temporariamente elevado e isso é chamado de débito de oxigênio ou efeito EPOC, que seria um consumo de oxigênio pós-exercício. Esse efeito EPOC, ele explica, em alguns momentos, como o exercício, por exemplo, anaeróbico, a musculação, ela auxilia na perda de peso também, porque ela, aumentando esse efeito EPOC no pós-exercício, a pessoa continua com um gasto energético elevado durante o dia, o que vai auxiliar também na perda de peso. Como nós temos esse déficit de oxigênio no início do exercício, então nós temos que utilizar das fontes anaeróbicas, porque nós não temos a quantidade suficiente de oxigênio necessário. E de onde vai vir essas fontes? Vai vir do sistema ATP-PC, que a gente viu, né, da fosfocreatina e da glicólise anaeróbica, com a formação de ácido lático, tá? Aí, a partir do momento que eu atinjo aquele estado estável de consumo de oxigênio, eu já vou ter uma produção aeróbica de energia. O déficit de oxigênio, então, ele é o atraso do consumo de oxigênio no início do exercício, e a gente viu que tem uma diferença entre indivíduos não treinados e treinados, em que os indivíduos não treinados, eles demoram mais tempo para atingir aquele estado estável de consumo de oxigênio para atingir ali a sua capacidade, seu metabolismo aeróbico.
Aqui nós temos alguns fatores que contribuem para o excesso de consumo de oxigênio no pós-exercício, que seria aquele efeito EPOC que eu mencionei anteriormente, né? Então, nós temos que no pós-exercício, né, ressintetizar a fosfocreatina, que foi gastada no exercício, temos que remover o lactato, restaurar os estoques de oxigênio dos músculos e do sangue. Nós temos também a temperatura, ela permanece, né, elevada, eu tenho que dissipar esse calor corporal. Também temos a elevação da frequência cardíaca e os hormônios, eles permanecem um tempo elevados. Tudo isso vai contribuir, então, para esse aumento de consumo de oxigênio no pós-exercício, que seria esse efeito EPOC. Em relação ao ácido lático, a gente viu, né, que lá no metabolismo anaeróbico lático, nós temos, então, a produção do ácido lático, né? E em relação, então, e a remoção, como que ela ocorre pós-exercício, né? 70% desse ácido lático, ele é convertido em ácido pirúvico e vai ser utilizado tanto pelo coração quanto pelo músculo esquelético como fonte de energia. 20% vai ser convertido em glicose e 10% em aminoácidos, tá? E o que a gente observa aqui, ó, quando a gente olha essa figura, né, nós vemos, essa figura ela retrata a remoção do lactato após o exercício vigoroso, em que durante a recuperação o ácido lático ele pode ser removido mais rapidamente se o indivíduo realizar um exercício contínuo. Então, quando ele terminou o exercício e não faz uma recuperação com um exercício contínuo mais leve, essa remoção ela é mais demorada em relação quando ele realiza um exercício leve, por volta de 30% do VO2 máximo dele. Então, quando ele está, essa recuperação ativa, ela fornece, né, uma remoção mais rápida desse ácido lático. Quando a gente pensa, né, a duração e intensidade do exercício, então a gente viu, né, desde a aula passada, né, que isso vai influenciar no metabolismo energético que eu vou utilizar. Exercício intenso, de curta duração. Então, normalmente a gente fala, né, que a produção de ATP, no início ali do exercício, de um exercício intenso, ela se dá pelo sistema ATP-PC, que é da fosfocreatina, né? Geralmente ele dura, né, até 10 segundos. Após esse tempo, a gente precisa de outra fonte para fornecer energia e a gente vai obter pela glicólise anaeróbica com a formação do ácido lático. E o tempo, né, de 45 segundos, ele é interessante porque ele vai ter a combinação dos três sistemas, tanto ATP-PC, glicólise e sistema aeróbico. E o que a gente vê? A partir de 2 minutos, normalmente eu começo a ter um metabolismo aeróbico. E exercício prolongado com mais de 10 minutos é predominante esse metabolismo aeróbico e vai começar a aumentar, dependendo também da intensidade, a quebra de gordura. Então, com exercício progressivo, né? O que seria esse exercício progressivo? Eu coloco o indivíduo numa esteira ou numa bike e vou aumentando progressivamente a carga. Ele é muito utilizado para me fazer avaliação de como que anda o estado do indivíduo. E aí, alguns testes aeróbicos, eles fornecem, né, uma avaliação em que vão encontrar o consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo, que é uma medida da aptidão cardiovascular, e ela é influenciada pela capacidade máxima, né, do sistema cardiorrespiratório de liberar oxigênio aos músculos que estão contraindo, a capacidade também muscular de captar esse oxigênio e produzir ATP aerobicamente, e pela genética e o treinamento. O que a gente observa? Que a genética ela possui um maior papel sobre o VO2 máximo. Com o treinamento, eu consigo melhorar esse VO2 máximo, mas geralmente é de 13% a 20% essa melhora. Então, aqui nessa figura, nós estamos observando as alterações do consumo de oxigênio durante o teste de exercício progressivo. Quando a gente observa, né, aquele platô
Então, o que a gente vê? Que conforme eu fui aumentando a carga da bicicleta em watts, por exemplo, eu vou aumentando o meu consumo de oxigênio, mas chega um ponto em que eu atingo aquele platô, que seria aquela estabilização, e ali seria o representativo do meu VO2 máximo. O limiar de lactato é outra variável, né, que a gente tem que se familiarizar. Ele seria um ponto correspondente quando eu tenho o início do acúmulo de lactato no sangue, tá? E que a partir dali, conforme eu vou aumentando esse acúmulo de lactato, eu posso entrar em fadiga e eu não vou suportar por muito mais tempo o exercício, tá? Esse limiar de lactato, então, ele reflete aquele ponto em que eu vou começar a produzir mais lactato do que eu estou conseguindo remover. Anteriormente a ele, eu estava produzindo, mas eu estava conseguindo ter uma remoção eficiente desse lactato. A partir do momento que eu atinjo esse ponto, eu vou começar a acumular o lactato sanguíneo, tá? Então, geralmente, para mim achar esse limiar de lactato, seria através também de um exercício progressivo, em que conforme eu vou subindo a carga, eu posso ter um aumento, né, uma estimativa desse limiar. Como que eu faço? Eu posso ter um aparelho, semelhante a um aparelho que mede a glicose sanguínea, e eu vou realizando coletas sanguíneas desse indivíduo para ver se ele, em qual valor de lactato ele está. Quando ele chega próximo a 4 milimol, eu posso dizer que ele atingiu esse limiar de lactato. E aí, por volta da faixa que ele estava, da intensidade do exercício, eu vou saber em qual a porcentagem de intensidade que ele atinge esse lactato. Tá? Essa imagem aqui, ela está mostrando, né, indivíduos treinados e não treinados. Vejam que o indivíduo, quando ele é treinado, ele demora mais tempo, então, ali em relação à intensidade do exercício, ele demora mais tempo para chegar, né, naquele limiar de lactato sanguíneo, ou seja, ele vai demorar mais tempo para começar a ter sinais de fadiga. Aqui também nessa imagem, então a gente vê ali, segundo a intensidade de trabalho, a concentração de lactato sanguíneo, em que a gente pode observar, né, que nós temos uma transição do metabolismo aeróbico para o metabolismo anaeróbico, e de acordo com a intensidade do exercício, né, em que eu vou chegar um momento em que eu atinjo esse limiar de lactato ou limiar anaeróbico, em que a partir dali o exercício ele se torna mais intenso, tá? O que a gente pode observar? Que quando eu trabalho abaixo desse limiar de lactato, eu estou metabolizando predominantemente gorduras. Então, na zona ali de transição do aeróbico a anaeróbico, eu vou ter um metabolismo equivalente de carboidratos e gorduras. E acima da zona do limiar de lactato, eu vou ter uma quebra predominante de carboidratos. Esse limiar de lactato, ele vem sendo utilizado, ele tem uma aplicação prática, tanto para me predizer o rendimento esportivo daquele atleta, quanto para me planejar os programas de treinamento de acordo com o objetivo daquele indivíduo. Então, possíveis mecanismos, né, que explicam esse limiar durante o exercício progressivo seriam oxigênio muscular baixo, a glicólise acelerada, ela vai auxiliar para atingir esse limiar, né, recrutamento de fibras de contração rápida e a taxa de remoção do lactato reduzida, o que vai fazer então com que eu aumente a concentração desse lactato sanguíneo. Alguns pontos são importantes para mim ter um sucesso em atividade de endurance, e ele vai depender de um valor de VO2 máximo elevado. Então, quanto maior o meu consumo máximo de oxigênio, melhor.
um limiar de lactato ou início de acúmulo de lactato mais elevado. Então, por exemplo, se o indivíduo ele atinge aquele limiar anaeróbico de 4 milimol a 75% do VO2 máximo dele, é melhor do que aquele indivíduo que atinge o limiar de lactato, limiar anaeróbico, a 50% do VO2 máximo dele. Elevada a economia do esforço, o valor baixo de VO2 para a mesma taxa de trabalho. Então, um exemplo, a mesma carga, um indivíduo ele está com um valor de VO2 menor em comparação ao outro. Ou seja, esse indivíduo que está com VO2 menor, ele está sentindo um esforço menor, uma intensidade menor, e isso é bom para ele. Alta porcentagem de fibras musculares de contração lenta, porque as fibras de contração rápida, elas trabalham mais anaerobicamente, elas vão ter essa produção maior de ácido lático. E em relação aos fatores, né, que vão determinar essa seleção do substrato, a dieta, se eu tiver com uma dieta desbalanceada, com pouco uso, né, de carboidrato, gordura, eu vou começar a ter um metabolismo maior de proteína, o que não é o ideal. A intensidade do exercício, ela também vai me dizer qual o substrato energético vai ser metabolizado para a geração de ATP. Então, o que a gente vê? Que intensidades menores que 30% do VO2 máximo, eles são predominantes do metabolismo de gordura, enquanto intensidades maiores do que 70% do VO2 máximo, predominante metabolismo de carboidrato. A duração do exercício, ela também vai influenciar, e mais para frente a gente vai falar disso. Então, aqui essa imagem, ela ilustra, né, essa questão da porcentagem do VO2 máximo, ou seja, quanto maior a porcentagem, eu estou aumentando a intensidade do exercício. E a porcentagem de energia das gorduras e dos carboidratos. O que a gente observa? Conforme eu vou aumentando a intensidade do meu exercício, eu começo a aumentar o metabolismo de carboidrato e diminuir o metabolismo de gorduras. Então, como eu havia mencionado, agora, em relação à duração do exercício, um exercício prolongado de baixa intensidade, mais do que 30 minutos, ele tem uma utilização predominante de gorduras. Então, o que a gente começa a perceber, né? Conforme eu aumento o tempo de exercício, eu vou aumentando o metabolismo de gordura e diminuindo o metabolismo de carboidratos. Porque aí eu chego à pergunta, né? Por que baixos níveis de glicogênio muscular, eles produzem fadiga? Isso é um ponto importante, porque ocorre uma redução da velocidade da glicólise e da concentração de ácido pirúvico. E o ácido pirúvico, ele é um precursor de intermediários do ciclo de Krebs, como oxalacetato, malato, tá? Então, o que a gente observa? Eu vou ter, então, uma redução da atividade do ciclo de Krebs, e isso vai levar a uma redução da taxa de produção de ATP. Ou seja, consequentemente, se eu tenho uma depressão, uma queda dos estoques de carboidrato, eu vou ter uma redução no metabolismo das gorduras. Essa imagem aqui, ela retrata, né, a influência da intensidade do exercício sobre as fontes musculares de substrato. O que a gente observa aqui? Então, quando a gente pensa que uma intensidade de 25% do VO2 máximo é uma intensidade leve, então a gente tem lá no alto, né, daquela coluna, em marronzinho, a porcentagem de fonte, né, de substrato, então qual substrato está sendo utilizado. Então, lá no alto, a gente vê uma pequena utilização do glicogênio muscular e da glicose plasmática, enquanto a gente vê uma alta utilização dos ácidos graxos livres e triglicerídeos musculares. Por outro lado, se eu penso numa intensidade de exercício de 85% do VO2 máximo, eu vou ter uma alteração do substrato energético que vai ser utilizado. Então, a gente passa a observar uma maior utilização do glicogênio muscular e glicose plasmática e uma menor utilização dos ácidos graxos livres
e triglicerídeos musculares, com uma intensidade de exercício mais alta. Essa imagem também ela vai retratar agora em relação ao tempo de exercício em horas, tá? E o que a gente observa, né? Conforme eu vou aumentando o meu tempo de exercício, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo o metabolismo de glicogênio muscular e glicose sanguínea, e eu vou aumentar o metabolismo dos ácidos graxos livres e triglicerídeo muscular. Então, eu aumento a participação das gorduras na geração de energia. Em relação ao lactato como substrato energético, nós observamos, né, que ele é uma fonte direta para os músculos esqueléticos e o coração. Ele é convertido em piruvato, nós vimos isso anteriormente, e transformado, consequentemente, em acetil-CoA. E essa conversão do lactato em glicose, ela ocorre lá no fígado e é chamado ciclo de Cori. Então, a imagem abaixo, ela retrata exatamente isso. Se eu estou em exercício, eu quebrei, né, aquele glicogênio, vou gerar ATP por via anaeróbica, então eu estou pensando num exercício com uma intensidade alta. Consequentemente, como produto final, eu tenho a produção de ácido lático. Esse ácido lático ele cai na corrente sanguínea e lá no fígado ele vai ser convertido em ácido pirúvico e, consequentemente, e também glicose 6-fosfato. Essa glicose cai na corrente sanguínea e volta para o músculo esquelético para poder ser utilizado. Se eu estou em condições de exercício, eu vou de novo utilizar essa glicose para a formação de ATP. Mas se eu estou em condições de repouso, eu vou então estocar essa glicose na forma, né, de glicogênio muscular. E quais os fatores que influenciam, né, a utilização do substrato durante o exercício, né? A gente sabe, né, que é de acordo com a distribuição desse substrato, ou seja, com a disponibilidade dele, os estoques, né, de glicogênio e lipídio no músculo, a liberação de glicose no fígado para o sangue, a lipólise no tecido adiposo e liberação de ácidos graxos no sangue, por exemplo, o fluxo da taxa sanguínea muscular e aminoácidos no músculo também. Também é de acordo com a disponibilidade de oxigênio para transporte de elétrons e fosforilação. A atividade das taxas limite de enzimas também vão influenciar, então, a sua concentração dentro da célula para realizar, né, os diferentes metabolismos. Além disso, os níveis, né, hormonais no plasma de hormônios. Esses fatores, eles têm influências de diferentes, né, diferentes outros atributos, como os exercícios realizados e a dieta, a composição da fibra muscular vai influenciar, o tipo, a intensidade e duração do exercício, o treino por meio de exercícios, o ambiente também vai influenciar a temperatura, umidade, altitude. Então, por exemplo, um exercício numa temperatura mais elevada, ele se torna um exercício mais intenso, eu vou ter que metabolizar mais carboidrato. Além disso, o uso de algumas drogas, como a cafeína. Em relação ainda ao sistema energético e, consequentemente, a fadiga. Nós temos a fadiga muscular, né, e a fadiga central, relacionada ao sistema nervoso central. Primeiro, o que seria essa fadiga? Muitas vezes a gente usa esse termo, né, fadiga, para descrever as sensações gerais de cansaço e redução do desempenho físico, tá? E aí a gente vai observar a diferença, né? A fadiga do músculo, ela se deve, né, à depressão das reservas de ATP-PC. Além disso, as alterações nos canais iônicos, né, que vai gerar aqueles potenciais de ação. Depressão das reservas musculares de glicogênio,
Fatores como falta de oxigênio, fluxo sanguíneo inadequado e o acúmulo de ácido lático, porque ele inibe determinadas enzimas que participam do metabolismo. Então, aqui o que nós observamos, né? Um aumento da concentração de H+, ela faz com que o pH sanguíneo diminua, causando, então, a acidose metabólica, em que as enzimas envolvidas na transferência de elétrons são desativadas, gerando ali uma fadiga, tá? Porém, a gente não pode achar que a presença de ácido lático é a culpada, né, pela sensação de fadiga. Na verdade, é quando não eliminamos o ácido lático, ele se dissocia em lactato e causando um acúmulo de íons de hidrogênio e causando, então, a acidificação muscular, a acidose, tá? A partir do momento que eu tenho uma remoção adequada desse ácido lático, eu não vou ter essa questão da fadiga, tá? O que a gente observa, né? Que os maratonistas, eles podem apresentar concentrações de ácido lático próxima da concentração de repouso no final da corrida, apesar de eles estarem exaustos. A fadiga desses atletas é causada pelo suprimento inadequado de energia que foi gasto no decorrer da maratona, e não pelo excesso de ácido lático. Em relação à fadiga central, os distúrbios que vai ocorrer, né, devido à fadiga local muscular, vai assinalar lá para o cérebro que é necessário enviar sinais inibitórios para o sistema motor. Aí, na junção neuromuscular, vai ocorrer uma provável redução na liberação do transmissor químico, acetilcolina, por parte das terminações nervosas. A fadiga central, ela também pode estar relacionada com outros neurotransmissores, como a dopamina, o glutamato. E algumas pesquisas têm sugerido que um desequilíbrio, né, um pico, por exemplo, na serotonina e a queda da dopamina é associado diretamente a um quadro de fadiga no sistema nervoso central. A teoria é que a alta serotonina, baixa dopamina gera fadiga no sistema nervoso central e a baixa serotonina e alta dopamina geram um aumento na performance. Então, existem diferentes fatores que podem desencadear essa fadiga central. Aqui é as referências e nós continuamos na próxima aula. Muito obrigado.